Boa noite, eu me chamo João Paulo Araújo Ferreira. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da taxa e índice de herbivoria da Bissonia serifera, Murici, no Arboreto, no campus AC Simões da UFAL, em Maceió, Alagoas. Introdução. A herbivoria consiste em um processo ecológico no qual animais herbívoros consomem diferentes partes das plantas, incluindo folhas, caules, raízes, flores e sementes. De acordo com Kohler, a herbivoria desempenha um papel central na dinâmica das populações vegetais, podendo alterar taxas fotossintéticas, modificar padrões de crescimento e afetar a capacidade competitiva das espécies vegetais. Os danos causados por herbívoros podem reduzir a produção de flores e frutos, comprometendo a regeneração natural. Assim, a herbivoria não se limita à simples remoção de tecido vegetal, mas constitui um processo ecológico complexo que molda a estrutura e a dinâmica das comunidades vegetais. O trabalho em tela tem como objetivo avaliar a taxa e intensidade da herbivoria, bem como os tipos de dano nas folhas da espécie Bissonia sericea, o murici, do arboreto no campus AC Simões da UFAL. Materiais e métodos: clima, AS Linha, tropical quente com chuvas de outono e inverno. Geomorfologia e geologia é composta por arenitos e argilitos do grupo barreira, relevos suaves e ondulados com áreas extensas de tabuleiro na altitude de 78 metros. Solos e vegetação é composta por argil-solo, latossolos, gleisolos, neossolos, quartzo-arênicos e a vegetação é mata atlântica. O local de estudo foi no Arboreto, localizado no Campo AC Simões da UFAL. Nele foram identificados e selecionados 11 exemplares de Bissonia sericea. A partir do momento em que eles foram identificados, eles foram numerados e foi coletado o ponto de GPS para que eles fossem posteriormente espacializados. A partir do momento que as 11 matrizes foram selecionadas, é feito um sorteio, onde são selecionadas 10 folhas, totalizando 110 folhas, e após isso é feito as fotografias das folhas utilizando uma regra graduada para se ter uma escala real do tamanho das folhas. Após isso é iniciada a etapa laboratorial, que é dividida em duas etapas. A etapa qualitativa, que é constituída na investigação do tipo de dano foliar baseado na interação inseto-planta. São 5 tipos de danos foliares que podem ser identificados. O primeiro é o mastigador, portador, sugador, minador e raspador. Após isso, é feita a estimativa quantitativa. Essa estimativa é feita extraindo a taxa de herbivoria, a intensidade do dano, utilizando o software ImageJ. A partir disso, são identificado o percentual de área afetada pelo dano foliar, pelo tipo de dano foliar. Essas categorias elas são classificadas em 6, que vai de 0 a 5, onde 0 é 0% de dano foliar, 1, 0,1 a 6% de dano foliar, 2, 6,1 a 12% de dano foliar, 3, 12,1 a 25% de dano foliar, 4, 25,1 a 50% de dano foliar e 5, 50,1 a 100% de dano foliar. Com base na categoria, é feito o cálculo do índice de herbivoria, que é o IH, pela equação IH é igual ao somatório de N vezes I dividido por N, em que a IH é o índice de herbivoria, NI é o número de categorias de dano, I é a categoria de 0 a 5 e N é o número total de folhas amostradas. O IH, após obtido o resultado, ele é classificado de 0 a 5, onde 0 é baixa taxa de herbivoria e 5 é uma alta taxa de herbivoria. Após isso, esses dados eles são passados para uma planilha eletrônica no software Excel para ser feita análise por estatística descritiva. Resultados e discussões. Esse primeiro gráfico é o gráfico do dano foliar.
Aqui é possível identificar que a maior predominância de dano foliar foi do tipo sugador, com 50 danos identificados, seguido pelo dano do raspador, 31 danos identificados. Os danos menos recorrentes são do minador, um dano encontrado, e cortador, 4 danos. Aqui nós temos um gráfico conjugado da taxa de herbivoria e do índice de herbivoria, onde o índice de herbivoria ele variou de 0,40 a 1,9 e a taxa ela variou de 0,03 a 13,30. Essa variação, tanto da taxa quanto do índice, é de baixa amplitude, ou seja, houve um dano reduzido na área foliar, não foi uma alta taxa de herbivoria, mas isso é condizente ao tipo de dano identificado, pois a maioria preponderante foi do tipo sugador e raspador, que são danos mais fisiológicos. O sugador, em específico, ele extrai o nutriente da planta, causando necrose, enquanto o raspador ele raspa o tecido superficial da planta. A perda de área foliar está muito mais associada a danos do tipo mastigador e cortador, que foram encontrados em menor intensidade nas folhas estudadas. Conclusão: os resultados indicam que a Bisonina cerícea apresenta uma baixa intensidade na frequência e severidade de herbivoria. Os danos foram dominados por insetos do tipo sugador e raspador, que causam principalmente alterações fisiológicas e remoção superficial do tecido, enquanto a perda direta de área foliar foi pouco expressiva pelos baixos registros de mastigadores e cortadores. A taxa de herbivoria e o índice de herbivoria reforçam que o consumo foliar foi reduzido. Assim, no contexto estudado, a Bisonina cerícea, inserida no fragmento vegetacional do arboreto, mostra-se resistente à pressão de consumo dos invertebrados, sugerindo que a interação planta-herbívoro encontra-se relativamente estável nesse ambiente. Quero fazer breves agradecimentos, primeiramente ao FAO, ao IGMDEMA, ao Arboretum da UFAO, à CAPES, à FAPEAL, ao LABESE, Laboratório de Ecogeografia e Sustentabilidade Ambiental, e ao Grupo de Estudo de Biogeografia e Sustentabilidade Ambiental. Essas foram as referências utilizadas na construção do trabalho. Muito obrigado.